Ei, gente, tudo bem com vocês? Porque afinal de contas eu nunca namorei. Porque ninguém me quis, ué. Calma, gente, calma. Ninguém me quis que eu também quisesse de volta ou que eu pelo menos soubesse que me queria. Né? Calma que vocês vão entender. Esse vídeo eu tô fazendo para compartilhar com vocês alguns fatos, experiências pessoais minhas, que eu tenho certeza que algumas mulheres, né, que permanecem solteiras vão se identificar, coisas que também aconteceram com elas, né, com vocês. Então, me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou contar várias experiências que eu tive, vários fatos da minha vida. E vocês vão ver que não foi falta de sair, não foi falta de vontade, não foi falta de me arrumar, não foi falta de dar uma chance, não foi falta de nada disso que tanta gente me pergunta, né, e vive falando, né, ah, você tem que sair mais, tem que se arrumar mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Então bora pro vídeo? Bora lá. Para ficar mais didático, eu separei assim em 5 partes, tá? Esse vídeo para estar falando de formas diferentes o que aconteceu, por que não rolou. Que são, né? Quem eu quis não me quis. Quem eu quis que também me quis pisou na bola. Quem eu não quis que me quis. Teve também os que não foram persistentes, né? Desistiram no meio do caminho. Parecia que tinha algum interesse, que parecia também que havia alguma possibilidade da minha parte também, mas desistiram no meio do caminho. E por fim, eu vou falar da minha fase atual, que eu vou falar depois, tá? Fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão entender, tá bom? Mas antes de começarmos aí no nosso primeiro ponto, eu quero apresentar para vocês o meu livro, né? Que eu tenho um livro, tenho um curso, que eu tenho um trabalho com solteiros lá no Instagram e aqui no YouTube, Princesa do Rei do Solteira, né, gente? Esse é o nome do nosso canal aqui. E eu tenho esse livro, ó, que você pode comprar ele tanto na versão física, assim, são 190 páginas, 189, né? Deixa eu ver aqui. 189 páginas, tá? Ele é o meu curso escrito, ele tem as tarefas para você cumprir, né? Você pode dar uma lida geral nele e depois ler novamente fazendo as tarefas, né? Como se você realmente estivesse fazendo o curso. Mas se você preferir fazer o curso, eu vou deixar o link tanto do curso como do livro, do e-book e todos os meus outros materiais aqui embaixo, para se você quiser adquirir, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então as minhas primeiras experiências aí. Vamos falar então do primeiro ponto que é, né, quem eu quis não me quis. E aqui eu quero falar de um ponto muito importante que hoje eu prego, mas nem sempre eu fui assim, né, sobre a questão da defraudação emocional. Isso aqui basicamente é defraudação emocional. Você se interessa por alguém, fica gostando de alguém, né, sendo que você como mulher não é para você tomar iniciativa, não é para você interessar primeiro, né? Deixa que o rapaz se interesse primeiro e o rapaz vai atrás de você. Mas o que eu fiz, né, nesse tempo que eu não tinha juízo, né? Então, não tinha conhecimento também, enfim, né? Eu gostei de alguns rapazes e cheguei a tomar iniciativa. Santa burrice. E qual foi minha experiência dessas vezes que eu gostei e tomei iniciativa? Das que eu gostei e não tomei iniciativa, simplesmente foi só um sofrimento em vão, né? Você gostar de uma pessoa e por nada, né? Só burrice mesmo, enfim, né? Agora, das vezes que eu acabei chegando, tomando iniciativa, foi pior ainda, porque todas as vezes que eu cheguei, exceto uma, todas as vezes que eu cheguei, eu fui, né, recebi um não na cara, fui rejeitada, né? Então, né, porque você nunca namorou, né? Quem eu gostei, não gostou de mim, não me quis. Tentei fazer alguma coisa sobre isso, né? E não que eu acho isso certo, né? Acho que tá errado. E a prova disso também, né, que também não fui correspondido. Não adianta você querer quem não te quer, tá? Então, a primeira experiência, me conta aqui nos comentários se você também já passou por isso, né? Tanto de se autodefraudar, como também de se autodefraudar, mas ir lá e tomar a iniciativa e ser rejeitado. Conta aqui pra mim, se você já passou por isso. E é interessante também essa parte de falar da defraudação e de tomada de iniciativa pela mulher, que inclusive teve rapaz que eu cheguei que estava interessado, né? Tanto que eu cheguei também porque eu percebia olhares, eu percebia que, né, na minha cabeça ele estava interessado também. E um chegou a me dizer, né? Eu estava interessado, mas você chegou, foi como se fosse um balde de água fria, então
perdi completamente o interesse, né? Jogou assim na minha cara, na lata mesmo, tá? Então, né, gente, o que eu podia fazer, né? Agora, teve uma exceção, e aí que é o grande perigo, porque até então você receber um não, né, e ficar decepcionada, triste é uma coisa, mas e quando o cara vê que você tá na dele, você vai, toma a iniciativa e ele se aproveita para se aproveitar de você, né? E isso, infelizmente, também aconteceu comigo, né? Por que que eu falo que ele se aproveitou de mim? Porque ele já tinha um compromisso, ele tinha namorada, eu não sabia disso. E depois, no momento que a gente estava junto, ele me disse isso. E eu fiquei chocada, né? Como assim, né? E aí não deu mais, né? O que que você faria, né? Você ia continuar sendo a outra, né? Então, não dá, não dá. Segundo ponto, né? Segunda situação que acontece também, aconteceu comigo e pode ter acontecido com você também. Eu queria, o cara queria, só que ele pisou na bola. Aliás, eu acho que isso, né? Provavelmente já aconteceu com todo mundo. Mas enfim. Primeiro caso que eu quero compartilhar com vocês, né? Na situação de que eu queria, ele queria, né? Mas pisou na bola. É semelhante aí ao que eu já comentei. O cara também tinha namorada, eu também não sabia, né? E acabou que eu fiquei sabendo por terceiros que não só ele tinha uma namorada, como ele tinha engravidado essa namorada. Ela estava esperando o filho dele e eu fiquei assim horrorizada, né? E esse rapaz, inclusive, continuou indo atrás de mim, entendeu? E eu, claro, né, gente, sabendo disso, eu não poderia insistir nisso. Inclusive, recebi notícia que a moça ficou sabendo de mim, né? Porque, claro, né, ele, pelo visto, não estava disfarçando, porque ele estava insistindo, correndo atrás de mim. E, a princípio, eu achei que era, né, uma boa pessoa, eu achei que ia acontecer, né, que a gente ia se conhecer melhor, ia começar a namorar, mas nem deu tempo. A gente começou a se conhecer, eu já descobri isso, né, vieram me contar e tudo. E aí não tem acordo, né, gente? Não tem o que fazer, né? O jeito foi se afastar e pronto. E o segundo caso da situação, né? Eu queria, ele queria. Foi um rapaz que, na verdade, ele tinha uma mentalidade de juntar primeiro, né? Ele não tinha essa ideia de casar, ele não queria um compromisso sério para casar, ele queria juntar. Ele tinha aquela mentalidade de eu quero juntar para ver se vai dar certo, né? E isso nunca foi o meu propósito, eu nunca admiti, nunca aceitei isso, né? Mas eu comecei a conhecer esse rapaz. Eu acho que de todos assim que eu comecei a conhecer foi o que eu passei mais tempo tentando conhecer e tentando me convencer de que, assim, ele ia mudar nessa mentalidade, né, e que a gente ia acabar dando certo. Esse rapaz, eu cheguei a conversar com a minha mãe sobre ele, né, eu achei que realmente a gente ia engatar e a gente ia acabar casando. Mas ele deixou muito claro pra mim que ele não queria casar, ele queria juntar pra ver se dava certo, né, mas mesmo assim ele me apresentou a família dele, ele me levava na casa dele, né, e tinha assim, tinha aquele lado bom, né? Mas tinha aquelas coisas que foram me incomodando, que são coisas que eu não aceito, né? Como uma mulher cristã. E a gota d'água, né? E que me fez perceber todo o lado ruim dele, que juntou tudo, foi a última vez que a gente saiu e quando ele foi me levar em casa, né? Antes de eu descer do carro, ele me fez uma ameaça, né? E depois que ele me fez aquela ameaça, que ele me deixou em casa e que eu desci do carro ali, eu desci decidida que ele nunca mais ia me ver, né? E aí eu cheguei em casa, né? Ele me deixou em casa, eu desci do carro, quando eu abri o portão, meu irmão estava me esperando, né? Meu irmão mais velho, desesperado, porque Deus tinha mostrado para ele, né? Ele tinha dormido uma parte da tarde e ele acordou desesperado porque Deus tinha mostrado para ele. Aquela ameaça que ele tinha me feito foi exatamente o que Deus mostrou que de fato iria acontecer. Então, o que eu ia fazer, né, gente? Se não obedecer à voz de Deus. Eu já estava decidida, né? Depois que ele falou que não devia, né? E de fato, ali a confirmação, quando meu irmão, o Senhor mostrou para o meu irmão que de fato aquilo estava no coração dele. Então, eu não podia também desobedecer ao Senhor, né? Se tinha alguma chance, ainda não tinha. E o pior ainda, né? A gota d'água ainda, pior ainda, né? Para completar a situação, passou uns dias e ele chegou a me ligar de novo
perguntando o que ele tinha feito de errado, né? Por que eu tava ignorando ele agora, né? E eu falei pra ele assim, olha, se você não sabe, então o negócio tá mais feio do que eu pensava, né? E esse rapaz, ele realmente, a impressão que eu tenho é que ele realmente gostou de mim, mesmo assim, pra valer. Mas, pelo que parece, o caráter dele, né, não era bom, a personalidade dele, né, algumas coisas que depois disso eu comecei a observar que era pior do que eu estava pensando, porque eu estava vendo também o lado bom, e eu vi que realmente, provavelmente eu entraria ali num relacionamento abusivo. Graças a Deus, Deus me livrou. Mas esse rapaz ainda ficou insistindo comigo uns 2 anos por telefone, né? Mas eu nunca mais vi ele, tá? Então, esses 2 casos aí só para exemplificar, né? Eu queria, ele queria, né? Parecia que havia aquela possibilidade, mas o cara pisou na bola, né? Então, paciência, né? Terceira situação, né? Eu não queria e o cara queria. E aí você fala assim, Dani, você não deu uma chance? Você não tentou? Calma que agora vocês vão ouvir essa situação aqui. E normalmente a gente não quer por quê, né? Por quê? Primeira coisa, né? Que é a primeira coisa que a gente vê. Você não tem uma atração física pela pessoa. Então, Dani, atração física é importante? Claro que é, gente. Você vai casar com a pessoa, você vai ter intimidade com a pessoa depois. Então, você precisa ter um mínimo de atração, né? Você não pode ter zero atração, né? E esses casos aqui é tipo isso, zero atração, ou então muito pouca atração, somados a outras coisas que não dava, não tinha como eu querer, não conseguia querer, tá? Então, as principais, né, coisas aqui, né? Tanto a atração física junto com a personalidade da pessoa ser uma personalidade que pra mim era insuportável, vamos dizer assim, pra vocês entenderem bem, né? A gente vê muito hoje a justificativa de divórcio como assim, a gente era incompatível. Pois é, perceba isso antes, né? É o que eu tô falando aqui, tá? Então eu via que a personalidade da pessoa, o jeito de pensar, a maneira de pensar, as coisas que, a grosseria da pessoa, enfim, você via que não ia dar certo, tá? Então eu não queria, o cara queria. Mas, Tânia, você chegou a dar chance pra alguém? Cheguei, gente, pra ver se mudava, pra ver se eu tava tendo a impressão errada, né? Não, às vezes é só coisa da minha cabeça, né? Vamos conversar, vamos ver, né? Então vamos lá, né? Aos casos, né? Então eu separei aqui 3 casos para contar para vocês, né? Faz parte até um outro assunto com relação à defraudação emocional, que é a modalidade cupido, né? Teve um rapaz, tinha a mesma profissão que eu, né? Ele era advogado, eu era advogada, então as pessoas começaram a me empurrar para ele e empurrar ele para mim. E até hoje eu não tenho assim bem certeza se de fato ele teve um interesse real por mim ou se foi só pressão, porque a gente já estava aí beirando os 30 anos, né? Era um rapaz da igreja também. E eu acho que as pessoas começaram a pressionar, vai, você tem que casar, vai atrás dela, ela é gente boa e tal, não sei o que, enfim, né? Encheram a cabeça dele, ele começou a se aproximar de mim. Só que, primeiro, eu não tinha a menor atração física por ele, né? E é tão engraçado porque quando as pessoas querem bancar o cupido, as pessoas insistem que a gente dá certo com a pessoa. Então o que eu ouvia das pessoas que queriam me empurrar pra ele era assim, ele dá super certo com você, vocês têm tudo a ver. A gente não tinha nada a ver, tá? Nada a ver. Teve uma pessoa que chegou a me falar assim, você é advogada, ele é advogado, você é magra e ele é magro. Como assim, gente? Como assim? Isso é motivo para 2 pessoas quererem uma outra, entendeu? Como assim? Então, assim, as pessoas não têm noção quando fazem essa defraudação, né? De querer unir um casal que na cabeça deles, 2 características aí já servem para poder juntar esse casal, né? Fala sério. Então, não tinha atração e não tinha essa compatibilidade de personalidade. Sabe assim, uma pessoa que você não acha agradável ficar conversando com ele, você não consegue ser amigo, né? A Sara Shiva até fala isso, né? Se não serve para ser amigo, né? Não serve para ser marido. Então, assim, não tinha nada a ver, a gente não tinha nada a ver. Então, muito cuidado também com isso, fica aqui o alerta com esse negócio de cupido, porque às vezes as pessoas vão querer te empurrar para quem não tem nada a ver com você, mas na cabeça delas tem tudo a ver com você. Quer dizer, você vê que elas realmente não te conhecem, né? Porque elas estão falando com uma pessoa que tem a ver com você que não tem nada a ver com você. E você sabe, já percebeu a personalidade, você não aguenta, não suportaria, você sabe que não suportaria. Nem pra amizade, piorou pra namorar e casar, né? Então, teve esse caso. Teve um segundo caso também, rapaz de igreja, né? Que não tinha nenhuma
atração física. Personalidade eu ainda estava em dúvida e eu comecei a conhecer ele pela internet, só que eu resolvi sair com esse cara. E aí, gente, foi a hora que bastou para eu juntar, né? Bom, já não me interessava mesmo, que eu já não tinha atração nenhuma, né? Mas somado a isso, eu percebi nele uma personalidade, um jeito narcisista, tá? E foi assim, para mim foi tão claro, tá? Eu percebi tão perfeitamente a personalidade dele, que, sabe assim, eu saí do primeiro encontro certa, convicta de que eu nunca mais ia sair com aquele cara, porque ele realmente me provou, me mostrou que ele era um cara que queria, não é liderar, né, é dominar, né? E alguns exemplos que eu posso falar aqui para você perceber aí também, para te ajudar, né, quando você sai com alguém assim, você vai perceber alguns sinais, um dos sinais aí, alguns sinais que eu posso comentar com vocês, né, não tudo, mas algumas coisas que eu posso comentar aqui com vocês, essa demonstração de querer controlar a sua vida, tá? Ele queria que eu trabalhasse com o que ele queria dar emprego, né, dar oportunidade pra gente da minha família. Ele ficou o tempo inteiro puxando uma sardinha para ele, como se ele fosse um partido excepcional, que eu na verdade nem merecia, né, que ele era bom demais para mim, né, na conversa dele você percebia isso. Então ele falava que, né, o pastor tal conhecia ele, que ele era o máximo pro pastor, que não sei quem, que era uma pessoa que a gente conhecia em comum, que achava ele o máximo, só que essa pessoa em comum ele não sabe, mas é uma pessoa que eu não tenho a menor admiração, uma pessoa que humilhava a esposa, né, uma pessoa que não é referência nenhuma de bom homem, e ele veio falar pra mim desse homem como uma referência, que ele conhecia ele, que ele isso, aquilo, né. E eu vi assim, gente, se ele é seu amigo e ele é referência para você, né? Ele é um péssimo marido, um péssimo pai, né? Eu conheço a família e o negócio lá é bem tenso, né? Então assim, ele falou muitas coisas que entregou o caráter dele de narcisista. Outra coisa que ele falou também, ele tirava muita vantagem das ex-namoradas, né? Que as ex-namoradas dele eram ricas, né? E assim, ele colocou dessa forma, né? Não exatamente com essas palavras, mas assim, você é a única namorada pobre que eu vou ter, porque a minha namorada compra bolsa da marca tal, a outra namorada era bem sucedida, era isso, era aquilo. Então, ele de alguma forma, ele quis assim me humilhar, me comparando às outras namoradas dele, na tentativa de assim me convencer, como se fosse assim, tadinha de você, ainda bem que eu te quero, entendeu? Ainda bem que eu te quero, não perde essa chance de ter esse cara como eu, né? Que vai te ajudar na sua profissão, vai ajudar a sua família, que vai não sei o quê. Então, ele demonstrou uma atitude assim de autoritarismo, de querer dizer o que eu tinha que fazer da minha vida, né? E me comparar como se eu fosse a pior, né? Que se ele começasse a namorar comigo, eu era a pior namorada que ele já tinha tido. Então, todos esses detalhes, né, somados, foi um encontro bem desagradável, foi um papo horrível, né? E isso juntando, né, como dizem aí, né? Olha só o Jurandir, né? Era um Jurandir em aparência, né? Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas, né, como eu disse, né, pra vocês lá desde o início do vídeo, mas você não dá uma chance, quer dizer, já imaginava que eu não ia gostar, não tinha gostado da aparência, zero, total, assim, atração nenhuma, mas dei uma chance. E por que eu fui fazer isso? Porque o cara não me deixou mais em paz e achava que porque eu saí com ele uma vez, ele já era meu dono, né? Começou com muita insistência a mandar mensagens para mim. Ele participava, né, de reuniões, quando tinha reuniões que juntava as igrejas, ele ia e ficava me perturbando, né, me perseguindo. E aí, com relação às redes sociais, telefone, eu tive que bloquear ele em todos os lugares, porque ele começou a ficar insuportável me perseguindo, tá? Até que um dia teve uma reunião que ele não foi e que eu encontrei algumas amigas. E numa rodinha assim de umas 8 amigas, eu acho que comigo eram 5 meninas.
que ele estava fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo comigo, ele estava fazendo com elas, pessoas que eu conhecia, minhas amigas. Então a gente conversando ali num papo e a gente acabou descobrindo, fulano, Então, olha só pra você ver, né? Um cara que, na verdade, estava dando tiro pra tudo quanto é lado, totalmente sem noção, aquilo que eu identifiquei, né? As meninas também identificaram de alguma forma, né? Ele se acha o máximo e acha que tá fazendo um favor, né? Porque gosta né? Porque tá dizendo que gosta e quer namorar a pessoa, né? Então, isso as meninas também perceberam e não quiseram, eram todas meninas crentes, né? Meninas ali da igreja. Então, foi isso aí, né, gente? Tentei também, né? Mas não deu. E o último caso aqui dessa situação, né, de que eu não queria, mas ele queria, esse a princípio eu não queria por conta da idade. Até tinha um pouquinho, assim, de atração. Não era sem atração nenhuma, não, sabe? Mas ele era bem mais jovem do que eu e tinha alguns detalhes que, assim, não dava pra admitir, né? Eu vi por mais de uma vez ele maltratar a mãe dele, ele era muito grosso com a mãe dele, ele era um cara completamente imaturo, mal resolvido, tá? Aquela coisa, tinha problemas com o pai, tinha problema com a mãe e era um cara assim revoltado, sabe? Eu percebia nele uma revolta com a vida, né? Então não tinha a menor possibilidade. Inclusive ele demonstrou até revolta de assim, tipo assim, ele não que sabe aquele cara que ele não aceita não, sabe? Ele fica nervoso, fica com raiva porque levou não. Então você sentia, você via isso nele, né? Que ele era um cara muito nervoso, que não admitia não, completamente imaturo, cheio de problemas. Era um cara que precisava de cura, sabe? Precisava de cura. Alguns pensamentos também a gente tinha completamente contrário, né? O pouco que eu cheguei a conhecer. Então, assim, ideologias, né? Coisas que não tinham nada a ver. Então, realmente não dava para eu querer, né? E eu cheguei a ter um contato, né? Para ver se eu mudava de ideia, mas não teve jeito, gente. Continuei não querendo, tá? Ele queria, mas eu continuei não querendo. Vamos lá então para o nosso quarto ponto, né? Que é um ponto que fala sobre a falta de persistência, né? Ou a perca do interesse. Esses casos aqui são situações que talvez poderia ter rolado, entendeu? Mas não aconteceu porque houve uma demonstração de interesse, mas depois parou. Então eu não sei se o cara perdeu o interesse ou se ele desistiu, né? Era fraco, não queria, né, insistir, achou desaforo insistir, não sei, enfim, né? Agora, as duas primeiras situações são situações que eu acho muito engraçadas, tá? Que eu quero comentar com vocês, né? Um é de um rapaz que se interessou por mim e parece até bonito, né, falar, né? O que aconteceu? Ele era da minha cidade, né? Não era da mesma religião nem nada, né? Era um rapaz ali da cidade que me conhecia, sabia da minha família e tudo mais, e ele fez questão de, antes de conversar comigo, e conversar com meu pai. E meu pai jogou um balde de água fria nele, acho que meu pai não gostou muito da ideia não, tá? Mas era até um rapaz de boa aparência, um rapaz trabalhador, aparentemente se olhando assim, era um bom partido, tá? Mas tinha também a diferença da questão da religião muito diferente, tá bom? Mas enfim, esse rapaz, ele se interessou por mim de verdade, ele foi, conversou com meu pai, porém, ele não conversou comigo. Ele nunca se aproximou de mim, ele nunca demonstrou interesse, ele nunca me chamou para sair, nunca nada, nada. Foi só depois de um tempo, passou um tempo, a minha mãe me contou que papai tinha dito para ela que ele tinha procurado ele para falar de mim. Então assim, o cara se interessou, entendeu? Até tomou uma atitude, que foi conversar com meu pai, mas nunca conversou comigo. Então o que eu posso fazer, gente? Aí fala assim, ninguém nunca interessou por você, Dani? Por isso você nunca namorou? Interessou, mas teve gente que interessou e nem chegou em mim, entendeu? Então, o que esse cara pensa, né? O que ele esperava, né? Enfim. E o outro caso foi um rapaz que até era da igreja, né? Era um cara bem mais velho. Era um cara que, na verdade, tinha uma fama que era um mala, né? E que algumas pessoas até comentaram comigo, né? Falaram que ele tinha algum interesse, mas eu nunca percebi que ele tinha interesse. Ele também nunca se aproximou de mim. E pra mim ele nunca se interessou por mim na minha cabeça, né? Beleza. Passou-se o tempo também, depois de um bom tempo, meu irmão veio me falar que ele tinha falado
com ele que ele gostava de mim. Mas só chegou até aí, ele só falou com meu irmão e nunca teve coragem de chegar em mim, nunca teve coragem de se aproximar de mim. Então, paciência, não sei, não tive oportunidade de conhecer, não tenho nem ideia, enfim. Mas a fama que ele tinha, que ele era um mala. E do pouquíssimo, né, que eu cheguei a conversar com ele, ele era mesmo. Então, paciência, né, gente? Não dá. Então, assim, esses dois caras, na verdade, eles não persistiram. Eles podem até ter realmente se interessado, mas eles não fizeram nada sobre isso, né? Então, o que eu posso fazer, né? Quem tem que tomar iniciativa é o homem, né? Beleza. O terceiro caso aqui dessa situação é sobre um rapaz que passou um tempo me observando e um belo dia ele resolveu me parar no meio da rua, no sol quente, né? E se declarar pra mim, né? E era até um rapaz bonito, né? Era um rapaz assim muito bem apessoado, né? Não teria esse problema da atração física, porque ele era um rapaz que me chamava a atenção. Porém, eu era bem novinha na época, eu acho que na época eu nunca nem tinha beijado na boca nem nada, né? Era bem novinha. E esse rapaz chegou pra mim e falou que ele me conhecia, que ele sabia quem eu era, né, da minha família, onde é que eu morava, ele sabia a igreja que eu ia e tudo mais. Eu já fiquei assim com o pezão atrás, né? Como assim, né? Esse cara sabe tudo da minha vida, né? Então ele já tinha pesquisado sobre mim, né? Não tinha internet naquela época, né? Então o stalkeamento não era virtual, era mesmo ali, ele sabia, né? A cidade pequena também, onde eu morava, enfim. Então, ele pesquisou sobre a minha vida e nesse dia ele chegou, falou tudo isso e falou que estava interessado, que queria namorar comigo, que ele era da igreja tal, não sei o que, se eu queria namorar com ele, tudo isso no meio da rua, tá, gente? Então, assim, na verdade, pra falar a verdade, eu fiquei assim, assustada, né? Fiquei com medo, tá? Ele era um cara forte, era um cara de boa aparência e forte. E um cara que eu não tinha a menor ideia. Então, tipo assim, ele tava falando que me conhecia, que tava me observando há tempos, mas eu não tinha ideia de quem ele era, eu não sabia de quem ele era filho, o que ele trabalhava, nada disso, entendeu? Então eu foi assustada e esperei que ele fizesse mais alguma coisa. Ele até tomou iniciativa, tá? Mas me deixou assustada. Então eu pensei, quem sabe, né? Ele vai começar a se aproximar, ou ele vai ir na minha igreja, ou sei lá, né? Vai se aproximar de alguma forma e a gente vai conversando, né? No dia também eu fiquei com muita vergonha, porque estava no meio da rua, tinha pessoas passando, né? Teve gente que ouviu parte, né, da conversa ali. Então eu fiquei morrendo de vergonha, foi horrível, né? Naquela época também era muito nova, não tinha muita noção, não esperava por aquilo, né? Então, sem chance. No máximo, se ele tivesse persistido, talvez a gente teria conversado. Hoje eu penso assim, né? Naquela época, não sei o que aconteceria. Então, pra mim, foi só um cara ali que apareceu, né? Depois também, nunca mais nem vi, ele nunca mais me procurou, nem nada. Então, né, gente? Fazer o quê? Eu que tenho que ir atrás, procurar ele? Igual ele sabia tudo de mim, sabia onde eu morava, sabe o negócio. Eu não sabia nada dele, não sabia onde ele morava, não sabia de nada. Enfim, né? Então, como é que eu ia ir atrás dele, né? Então, assim, de fato não tinha, assim, interesse, porque realmente ali, a princípio, olhando assim, só tinha um interesse, que também não posso dizer que é um interesse, né, mas assim, ele era um rapaz bonito, né, mas não é só isso, né, gente? Quem sabe se ele tivesse insistido, né, persistido, né, continuando me parando na rua ou me convidado para sair, ele parou no meio do caminho, né, então, paciência. E o último caso que eu vou falar sobre isso, né, que também envolve o tipo de defraudação emocional cupido, foi de um rapaz também da igreja que a gente até se deu assim umas olhadinhas, né? A gente até se deu umas olhadinhas assim e as pessoas começaram, eu acho que começou a falar pra ele também, pra mim, igual aconteceu com outro rapaz na questão do cupido, né? Por a gente ter alguma coisa em comum, né? Que ele estudava pra concurso e eu também estudava pra concurso na época, né? Você vê que tem tempo, né, gente? Então, assim, as pessoas ficavam assim, olha, vocês dão certinho, porque ele estuda para concurso, você estuda para concurso. De novo, né, gente? Como assim, gente? Né? Pode até ser uma coisa em comum, que, né, enfim, pelo menos tem o mesmo assunto, mas isso não quer dizer que você vai ficar com a pessoa por causa de só isso, né? Enfim, mas esse rapaz, eu acho que também, imagino eu, que por conta da pressão, assim, a gente se deu umas olhadinhas, então eu imagino que talvez se o povo não tivesse interferido, né, não sei, enfim. Mas aí teve um dia que ele chegou a conversar comigo, sentou perto de mim na igreja, conversou comigo um pouquinho tudo, mas não foi muita coisa, eu acho que ele sentiu que eu não estava muito assim, né, ou sei lá, desconfiada que era pressão dos outros, enfim.
Não sei, gente, o que aconteceu. Eu sei que a gente conversou uma vez, né? E eu até pensei que ele ia começar a puxar mais assunto comigo, que a gente ia começar a conversar mais e que ia, né, quem sabe ali, a gente se entender. Mas não foi isso que aconteceu, tá? E só ficou nessa conversa, ele não continuou, né? Então, né, esse quarto ponto é sobre isso, né? A pessoa até deu o primeiro passo, mas não continuou, né? Então, o que que eu ia fazer? Né? Eu já não estava assim tão interessada. Eu vi que tinha gente interferindo, então eu fiquei assim meio desconfiada e fiquei na minha. Eu falei, não, se ele tiver interesse, ele vai persistir, ele vai continuar chegando, e eu vi que não tinha, né? Então eu percebi que se ele tinha algum interesse, ele conversou comigo ali e eu acho que ele, não sei, não gostou do papo, não, enfim, e largou pra lá, nunca mais se aproximou de mim e ficou por isso mesmo. Então fica a dica aí também pra você que é homem, né, e tá assistindo esse vídeo, né? Se você toma a iniciativa, mas você não persiste, né? Inclusive eu quero indicar aqui que vocês assistam um vídeo, né, tanto homens como mulheres, um vídeo que eu fiz aqui falando sobre assim, como saber se ele está interessado, né? O homem que realmente está interessado, ele não chega uma vez só e vai embora, né? Ele persiste, ele prossegue insistindo ali, de maneira educada, né, gente? Não tô falando que, né, de maneira agressiva nem nada, mas assim, ele vai continuar querendo estar perto de você, ele vai continuar tentando se aproximar até ver se realmente é um não que você está dando para ele, né? Então, assistam esse vídeo também, que tá aqui, é como saber se o rapaz está interessado, né? Então, o que eu vi aqui nesse caso, que eu percebo, é que na verdade, interessado mesmo, nenhum deles estavam realmente interessados, né? Então, não dá. Se o cara não está interessado de verdade, não vai rolar. Agora, né, o quinto ponto que eu falei, só ia falar no final, né, da minha situação, da minha fase atual, que eu também imagino que muitas mulheres, especialmente as que estão aí com mais de 35 anos, talvez, provavelmente, né, vão se identificar também com a situação que eu estou hoje, com uma diferençazinha, porque nem todas vão estar numa situação que estão cuidando de uma mãe cadeirante acamada, né? Mas tem também, que eu sei que eu tenho seguidoras lá no Instagram, que já conversaram comigo, várias seguidoras que também estão nessa situação. E eu queria falar sobre isso aqui no final, nessa última fase aqui, né? Pra comentar com vocês, né? Por que, né, não namorou, não casou? Gente, depois que a minha mãe parou de andar, né, há quase 10 anos atrás, foi assim, realmente um marco, tá? Depois que aconteceu isso, né, eu já tô com 41, eu tinha 31 anos, né? Depois disso, não teve, eu não tenho um caso assim para te falar de um rapaz que tenha se aproximado, interessado em ter um relacionamento sério comigo. Não teve. Teve bagunça na internet, né, gente? Que aí vocês assistam aí o vídeo que eu fiz sobre, né? Recebi mais de 100 pedidos de casamento, né? Pelo Instagram de pessoas. Enfim, vocês têm que assistir o vídeo pra ver, que vocês vão achar que eu tô assim. Você que tá escolhendo demais, né, Dani? Então, assiste o vídeo pra vocês verem, tá? Como que não tem a menor condição, tá? Agora, realmente, pra mim, na minha experiência, depois que a minha mãe ficou assim, que eu passei a cuidar dela, e de fato, eu passei a sair menos, né? Eu passei a, né? Dinheiro acabou, né? Então não tem tanta condição assim de se cuidar mais. Os anos vão passando, a gente vai ficando realmente mais velha, né? Apesar de que eu me cuido dentro da minha condição, eu faço tudo que eu posso, né? Mas quando dá, né, também eu saio, eu faço o que eu posso, gente. Vocês podem ter certeza disso, tá? Dentro do que eu posso. Mas é muito difícil quando você tem uma pessoa para cuidar. E eu considero que eu estou numa fase agora que, sabe assim, quando você vê que realmente não depende de você fazer alguma coisa para que você tenha um relacionamento, tá? Agora eu cheguei numa fase que só Deus pode operar esse milagre, né? Que eu chamo assim de milagre, né? Tanto que tantas pessoas me questionam, né? E falam assim: você acha mesmo que você ainda vai casar, né? Já passou dos 40, você ainda tem essa fé, essa esperança, né? E eu tenho, justamente porque eu tenho fé, tá? Porque existem muitas opções, né? Para os rapazes quererem, né? De pessoas mais jovens, de pessoas muito mais bonitas, né? De pessoas que têm um emprego, né? Que têm uma carreira, alguma coisa que possa também ajudar ele e tal. E eu sou aquela pessoa que
não tem um emprego, não tem uma carreira, não tem uma renda, não tem, né, como trabalhar, que cuida da mãe, que não tem como também, não tem dinheiro para se cuidar o tanto que gostaria, né? Porque sim, eu sou vaidosa, mas eu não tenho condições de me cuidar como eu gostaria, tá? E então o que eu espero realmente é o milagre de um bom encontro com um Boaz, né? Um cara que vai cuidar de mim, que vai começar a cuidar de mim desde quando me conhecer, porque foi assim com Boaz e Ruth, né? Ele não era nem casado com ela e começou a cuidar dela. E é nisso que eu creio, né? Se é para crer, vamos crer direito, né? Crer em coisa boa, crer em realmente o que Deus pode fazer, que assim como Deus fez com Ruth, pode fazer comigo também, né? E com toda a consciência de que a sogra vai junto, porque eu não vou abandonar minha mãe, né? Minha mãe é completamente dependente, né? Mais do que um filho, né? Uma criança pequena você pega, carrega para onde quiser. Mamãe é difícil até tirar ela de casa. Então, assim, não tem como, né? Então, hoje a fase que eu estou ninguém de fato sério, né? Me procurou nos últimos 10 anos aí, depois que minha mãe ficou assim. Eu acho que muitas vezes por isso também, né? Pela própria consciência de saber que eu não tenho como ser uma auxiliadora, como uma mulher que não tenha uma mãe para cuidar, né? Então eu realmente preciso de um cara que seja provedor, que seja generoso, que queira, né, cuidar de mim e da minha mãe, assim como Boaz foi. Então essa é a fase que eu tô hoje, né? Se você se identifica também, né, que eu sei que eu tenho várias seguidoras lá no Instagram, você pode deixar aqui também a sua história aqui embaixo, comentar. E eu quero ler os comentários de vocês, gente. Aí todas essas situações que eu falei, se vocês têm alguma situação parecida, o que aconteceu com vocês, por que você tá solteira até hoje, ou por que você nunca nem namorou. Também tenho muitas seguidoras, né, que já me confessaram isso, que nunca namoraram, e de todas as idades, de 19 até 36, 40, 45 anos, que também nunca namoraram, tá? Então deixa aqui nos comentários aí alguma coisa que você se identificou, um pouquinho da sua história, porque outras mulheres também vão ler esses comentários, vão se identificar também, e aí a gente vai vendo como que a gente não tá sozinha nessa, né? Tem um vídeo aqui também que eu falo sobre, né, 81 milhões de brasileiros estão solteiros, né? Não pense que você é a única que tá sozinha, só você não casou, porque no Brasil, de 215 milhões de pessoas, 81 milhões são solteiros, né? Solteiros que nunca se casaram, tá? Não é só de pessoas que estão sozinhas, não. Solteiros que nunca se casaram. Tem gente que tá solteiro, mas já foi casado, ou tá juntado, né? Ou é divorciado, né? Tô falando de solteiros que nunca casaram. Então, o negócio tá feio mesmo. Tem gente que fala, né? Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Então, assim, tem gente que realmente, né, eu sei que também está numa fase como eu, que já considera mesmo um milagre. É um milagre o que Deus vai fazer na minha vida. E eu creio que muito em breve eu virei aqui contar o meu testemunho, né? Falar para vocês do que Deus fez na minha vida, do Boaz, a quem Ele me deu, né? Que o presente sou eu, tá? Se você gostou desse vídeo, você deixa aí o seu like, compartilha com uma amiga e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Tchau!